o caminho da salvação. Caminho é condução, caminho é ligação, caminho é conexão, caminho é destino, caminho é um rumo, caminho é como uma seta que indica uma outra direção. Caminho. O Brasil e o mundo, ou o mundo, está ligado de caminhos. A nossa região está entrelaçada de caminhos. Existem caminhos para todos os lados. Caminhos para o norte, caminhos para o sul, para o oeste, para o oeste. É uma via de caminhos, de vielas. E nós estamos no meio deste emaranhado de caminhos. Existem caminhos ideológicos, em que as pessoas expõem suas ideias. Só para os irmãos terem uma outra ideia, a teologia pura, que é a ciência que estuda Deus, está subdividida em outras teologias. Teologia contemporânea, teologia sistemática, as novas teologia relacional e processual. Teologia sistemática, ela trabalha com a teologia bíblica. A teologia sistemática trabalha com a soteriologia, que é a salvação, que é o assunto de hoje. Trabalha com a escatologia, que é o fim das coisas, ou o fim do mundo. Trabalha com a martiologia, que é o estudo teológico do pecado. Trabalha com a pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. Trabalha com a cristologia, que é o estudo de Jesus Cristo. Então nós encontramos só dentro do eixo da teologia sistemática. Por que sistemática? Porque ela sistematiza, porque ela organiza os fatos, porque ela compara, ela mergulha e vai buscar de forma coordenada todos os fatos históricos que encaixam no eixo da teologia. Então, Deus, logia estudo, teologia estudo de Deus. E a teologia relacional, a teologia processual, que trabalha no relacionamento do homem com Deus, mas de uma forma errada, porque ela busca o ateísmo, que é aquele que nega a Deus, o teísmo, que é aquele que diz que Deus é como um relojoeiro que formou o mundo, deu corda e se ausentou e deixou o mundo à sua própria sorte, abandonou a sua criação. E alguns pensadores modernistas estão muito voltados para a teologia relacional, a teologia processual, criando um dilema e um problema para a mente humana, assunto que nós ainda iremos mergulhar fundo em outras oportunidades. Porém, neste momento, nem a escatologia, nem a martiologia, o estudo do pecado, a cristologia, o estudo de Cristo, mas a soteriologia, que é o estudo da salvação, o estudo teológico da salvação. Nós queremos focalizar dizendo que Jesus Cristo é o único caminho. Aliás, ele se identifica assim. Mas o que acontece nos dias atuais? Cada dia que passa, mais eu sinto que a humanidade está mais distanciada de Deus. Há uma miscelânea religiosa, há uma miscelânea de pensamentos. E quanto mais o homem pensa, mais se afasta de Deus. E quando nós buscamos, através da filosofia grega, ou de Sócrates, ou de Platão, ou de Aristóteles, o que se chama de teorias socráticas, platônicas e aristotélicas, pensadores que passaram para o mundo todo ideias e que influenciaram a muitos, e que hoje muita gente está voltada, presa aí no panteísmo, aquela teoria de que esta é a voz de Deus. Deus está em tudo, tudo está em Deus. Nesse relativismo em que tudo é relativo, as pessoas abandonaram o que é absoluto e deixaram o absoluto pelo relativo. É do mais ou menos, é do politicamente correto, é aquela ideia de que as pessoas não se apegam a nada. E neste sentido, nós queremos apresentar, talvez com
exclusividade, porque muita gente não encaixa bem na ideia que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Olha, se Ele é o caminho para a salvação, eu entendo que é como que fosse uma escada que Deus lançou do céu à terra, como fosse a escada de Jacó, que Deus lançou do céu à terra para exatamente o homem subir, sair do seu estado miserável, do seu estado de pecado, do seu estado de horripilante, de degradante, e subisse pela escada para a glória celestial. Pois Jesus Cristo é este caminho em que o homem se agarra, em que o homem trilha, confia e assegura a sua fé e a sua salvação. Mas e salvação? Eu anotei alguma coisa sobre a salvação, pois eu tenho um conceito teológico de salvação. Segundo o Dr. Langston, salvação é o processo direto, inteiramente ao alcance das pessoas a salvar. Mas anotei mais que salvação, sim, é um processo. É um processo pelo qual o ser humano obtém a redenção ou a libertação do domínio do pecado sobre a sua natureza. O perdão incondicional do qual seus pecados e a sua justificação espiritual perante Deus se abrem mediante o sacrifício de Jesus Cristo, tornando-se assim livre da condenação pela culpa de seus pecados e da consequência da morte espiritual. A salvação é obtida mediante a fé em Jesus Cristo e seu sacrifício redentor, e é oferecida a todos gratuitamente. Efésios 2:8. Naquele texto, a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui a gente pergunta assim: quem pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Talvez alguém diga assim: não, eu creio que eu posso ser salvo, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo muito o próximo, eu contribuo com isso, eu distribuo cestas básicas, eu levo pessoas para os hospitais, para as escolas, eu ajudo os velhinhos, eu ajudo as pessoas deficientes. Não, eu vou ser salvo. Talvez quem não seria salvo, obrigado, fosse aquela pessoa que fosse um estuprador, um espancador, um pedófilo. Só essas pessoas que não poderiam ser salvas. Essas pessoas iriam para o inferno. Agora eu não. Eu vou para o céu porque eu sou bonzinho. Eu não faço nada disso. Eu não matei, eu não roubei, eu não faço nada dessas coisas. Então eu tenho por garantia o céu. Bom, esse pensamento não é bem o correto. Não é exatamente pelas obras. Não é porque você seja bonzinho. Algumas pessoas dizem assim: mas fulano mereceu, fulano merece. Ah, pastor, fulano foi para o céu porque fulano mereceu. Olha, ninguém vai para o céu pelos próprios méritos. Nós vamos para o céu pelos méritos de Cristo Jesus. Não pelos nossos, mas pelos méritos dele. Então as nossas obras, elas não nos levam para o céu. O que nos leva para o céu é a fé, e as obras são consequências da fé, pois nós fazemos boas obras, mas por causa da fé, e não a fé por causa das obras. É como alguém chegou a dizer que nós não somos salvos somente porque nós amamos a Deus, nós somos salvos porque Deus nos amou primeiro. Então Ele nos amou, e nós respondemos este amor com a aceitação pela fé em Jesus Cristo. Aí nós somos salvos. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus Cristo, como o caminho da salvação, Ele não é qualquer pessoa, não é qualquer ser, é alguém muito especial,
não é filho de homem, é filho do homem, o homem sobrenatural, o homem superior, no mais alto sentido absoluto. A Bíblia diz porque é o filho do homem e não filho de homem. Filho de homem sou eu, mas o filho do homem, no mais alto sentido absoluto, ele doou a sua vida, ele foi supremo, ele é supremo, ele será supremo. Porque quando nós pensamos nele, o Senhor, o único caminho, o caminho da salvação, nós pensamos em alguém que eu não preencho isso, você não preenche, ninguém preenche. Alguém pré-existente, existente e pós-existente. Pré-existente, porque ele existiu em toda a eternidade, para trás. Desde o começo, nós encontramos a dimensão incomensurável deste Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 1, quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então é alguém superior, é alguém que não está parado no tempo, mas é alguém que rasga o tempo com o seu poder e glória. Pré-existente, porque ele existiu da eternidade, e a eternidade não tem fim. Ele é existente porque ele veio, nasceu, viveu, sofreu, foi condenado, morto e sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e reina à direita do Pai. Como existente, ele veio ao mundo, viveu com o homem, compartilhou as dores, as alegrias, os sofrimentos. Ele compartilhou como ser existente, mas ele também é pós-existente. Como pós-existente, ele ressuscitou dentre os mortos, ele vive para sempre, em toda a eternidade, para frente, ele vive. Pré-existente e pós-existente. Por isso, é alguém abalizado, autorizado para ser o caminho da minha salvação, para ser o caminho da sua salvação. Então ele se declara assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Já contei certa vez, e repito, que Deus, alguém contou que Deus enviou ao mundo um grande espelho como sendo a verdade. E o espelho foi descendo, descendo, descendo. Quando chegou bem perto do chão, o espelho quebrou, e quebrou-se em muitos pedaços. E o povo caiu em cima do espelho, pois ele representava a verdade, e cada um pegou um caquinho de espelho, um pedacinho dele, e cada um dizia que estava com a verdade. Por esta razão, nós encontramos uma multiplicidade de verdades. Mas eu quero dizer para os irmãos, e para os amigos aqui, que só existe uma verdade, e esta verdade chama-se Jesus Cristo. Ele é a única verdade. Não há duas verdades, não existem três verdades, só existe uma verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então por ele nós encontramos esta abertura, esta via apertada, estreita, que é o caminho da salvação. Os homens vivem nas alamedas da vida, nas avenidas da vida, nos caminhos largos, porque eles querem encontrar e encontram nestas aberturas todas, eles encontram o seu egoísmo, a sua vontade própria, um monte de vícios e o pecado em geral. E o homem quer carregar tudo isso, ele não consegue se abster, deixar o pecado. Então ele prefere a avenida larga, uma grande avenida, porque ele carrega o fardo, o grande fardo do
pecado. E pela porta estreita, por um caminho estreito, ele não consegue passar com a bagagem. É por isso que existe aí um certo sacrifício, diria entre aspas, porque Jesus Cristo chegou a dizer em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No versículo 30 diz Jesus, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora eu digo para você uma coisa, será que você já conseguiu meditar, pensar na beleza que é esse texto que nós citamos de Mateus 11:28-30, já pensou a beleza e a grandeza literária e o poder deste texto na pessoa de Jesus Cristo? Alguém que tem o poder de dizer, vinde a mim, o poder de atração, o poder de salvação, o poder de libertação, aquele que convida, aquele que diz, vinde a mim. Aquele que disse para Pedro, quando Pedro estava assustado, lá no barco, que quando eles viram Jesus e pensaram que era um fantasma, então ele disse, se és tu, Senhor, manda que eu vá até aí. Aí Jesus diz, vem. E Pedro foi. Enquanto Pedro olhava para ele, Pedro ia bem. Quando Pedro começou a olhar para si mesmo, Pedro não foi, afundou. Ele afundou, porque ele olhou para ele mesmo. Você pode imaginar a conexão que existe neste ser em cima da água, caminhando por cima dela. Este ser supremo, que pode fazer isso, e que pode olhar para este recinto e dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este ser que pode dizer para você, uma alma cansada e sofrida, e ele dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu querido irmão, meu querido amigo, Jesus é o caminho da salvação. Não é uma avenida, uma alameda, é um caminho estreito. É um caminho estreito. É um caminho apertado, é uma porta estreita, mas ele é a porta da salvação. Ele diz, eu sou a porta. Você gostaria de entrar por ele? Você gostaria de caminhar por ele? Você gostaria de abraçá-lo, de aceitá-lo, de amá-lo e viver para ele na sua vida? Você gostaria de abrir o seu coração e recebê-lo no ímã, no cerne, no recôndito da sua alma? Você gostaria de desarmar de você mesmo, de juntar de você para abraçar este Senhor chamado Jesus? É o único jeito, é o único meio de salvação para paulistano. Eu disse que quanto mais dias passam, mais eu me conscientizo de que a humanidade está afastada de Deus. Eu lamento profundamente, o povo está cego, a religião cegou, o pecado detonou o homem, o pecado detonou o homem. Olha, em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos, detonados estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma antítese. O salário do pecado é a morte. A antítese é que o dom gratuito de Deus, na pessoa de Cristo que se doou, é a vida eterna. Enquanto um é perdição, pecado conduz à perdição, Cristo conduz à salvação. Mas você tem que aceitar, meu querido.
Você tem que aceitar Jesus. Isso não é só teoria, é prática. Não é apenas uma ideia filosófica, não. É a palavra de Deus. É a palavra que sustenta. É a palavra que toca. É a palavra que mexe. E olha, ela trará para você e sua família um novo rumo, uma nova dimensão, uma nova vida. O que você faria? Você teria coragem de tomar essa decisão? Eu pontilhei aqui para você 7 itens. O primeiro é que você ouve o chamado de Deus. E Jesus Cristo diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo bate a porta do seu coração. Agora, ele está batendo. Ele deseja entrar. Ele não vai arrombar a porta. Ele só entra se você abrir a porta. Por isso que entra a conjunção condicional se alguém ouvir minha voz. Segundo ponto. Uma vez tendo crido, você recebe o Espírito Santo. No momento em que você se decide por Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus em sua vida. Terceiro ponto. O Espírito Santo convence você do pecado. Por mais duro que seja você, duro de natureza, resistente à palavra, mas o Espírito Santo é bem mais forte que você. Ele toca no seu coração e convence você do pecado, da justiça e do juízo. Item 4. Por meio da fé, Deus lhe concede a salvação espiritual. Por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é pela fé. A fé é a única realidade contra a qual o medo não tem vez. Abra a porta do seu coração. Deixe Jesus entrar. Ele deseja se hospedir, conforme Apocalipse 3:20, na sua vida. Item 5. Você renasce espiritualmente. É o processo regenerador. A regeneração. É a geração de novo. Gerar de novo. Uma nova geração. É o que aconteceu com Nicodemos, lá em João capítulo 3. Quando Cristo disse é necessário nascer de novo. Ele ficou admirado, mas Jesus insistiu. Não é nascer da carne, nem do sangue, mas é nascer do Espírito. O sexto item é que você se torna filho de Deus quando você toma essa decisão. João 1:14, 12, digo, João 1:12 que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, não eram. Passam a ser, depois de aceitarem Jesus como Salvador. E o último item: você cresce em santidade, à semelhança de Cristo. Meu querido, você deseja crescer em santidade, à semelhança de Cristo? Você deseja parecer mais com Jesus ou do que com o diabo? Eu tenho certeza que todos gostariam de parecer mais com Jesus e não com o diabo. E todos gostariam de ser filhos de Deus. E para serem filhos de Deus, é preciso que aceitem Jesus como Salvador. Ele é o caminho da sua salvação, da minha salvação. Abra o seu coração. Deixe Jesus entrar. Agora, Ele quer morar na sua vida. Curva a sua cabeça, por favor, neste momento. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você agora. Meu querido irmão,
Meu querido amigo, preste bem atenção. Fique ligado na palavra. Não fique ligado em mim, nem A ou B ou C. Fique ligado na palavra. Se há alguém aqui que sentiu-se tocado pelo Espírito Santo, concluiu que não há outro meio, só Jesus é o caminho da sua salvação, e deseja neste momento recebê-lo no seu coração, aceitá-lo como único e suficiente Salvador, levante sua mão. Tem algumas crianças levantando suas mãos. Deus abençoe. Pode baixar. Pode baixar. Há mais alguém? Levante sua mão. Neste momento, pense só na tua alma. Se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens, para quem será? Se hoje à noite o Senhor te chamar, para onde vai a tua alma? Eu gostaria de perguntar: você deseja tomar esta decisão? Aceitar Jesus Cristo no seu coração? Levante sua mão agora. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Além da criança, estou vendo, pode baixar, viu? Há mais alguém? Levante sua mão. Esta decisão é a melhor da sua vida. É a melhor decisão da sua vida. Mas eu não vou insistir não. Até porque não é comigo a decisão. É só você e Deus. Comigo é a mensagem, eu passei. Mas eu gostaria que você pensasse, hoje à noite, antes de você dormir, e você tomasse essa decisão. Eu gostaria de fazer um outro convite. Alguém aqui que já esteve tão alegre na igreja, sorriu, cantou, vibrou, deu um abraço amigo em todo mundo e está afastado, e gostaria de retornar hoje a nossa 100ª ovelha, gostaria de retornar pelo sangue de Jesus. Levante sua mão. Infelizmente você se afastou, mas nós amamos você muito, muito mesmo. Você quer retornar agora para a sua família espiritual, a sua comunidade de fé, a sua família espiritual, para o corpo de Cristo, a igreja. Então levante sua mão agora. Reata esta alegria da salvação. Chegou o momento de você reatar esta alegria. Levante sua mão. Você deseja retornar, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro encontro com Jesus. Alguém? Levante sua mão. Tem uma mão levantada lá atrás, que Deus abençoe. Eu gostaria de fazer um convite. Você é um servo de Deus e deseja que nós oremos por você. Eu gostaria de chamar a irmã Meire para vir aqui, acompanhada com a irmã Aldenir. A Aldenir trouxe essa irmã Meire. Vem te orar de novo por ela. Decidiu sexta-feira. Mas eu gostaria de orar por você, pela sua família. Você gostaria de receber a oração agora? Vem à frente. Eu vou orar por você, pela sua saúde, pela sua fé, pela sua família, pelo seu trabalho. Eu vou orar por você. A irmã Meire decidiu na sexta-feira. Gostaria de convidar o irmão William também, já está aqui chegando. Irmão William, decidiu domingo. Você deseja que nós oremos por você? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Tudo que eu desejo no meu coração é que você volte para a sua família, que tanto ama você. Ama demais. Nós estamos sentindo saudade do seu sorriso, da sua companhia. Nós estamos sentindo saudade